Está começando mais um programa Teorema aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade, também parceiros do canal Futura. No programa de hoje nós vamos discutir que relação podemos estabelecer entre a tecnologia e a educação. Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia tem ocorrido de forma cada vez mais rápida. Hoje, em um único aparelho de celular, podemos ouvir música, ver TV, fazer fotografia e acessar a internet. O aumento desses recursos tecnológicos proporciona um maior acesso à informação e a educação precisa se reinventar. Diante disso, o teorema de hoje pergunta: como conciliar educação e tecnologia? No programa de hoje, para discutir a respeito dessa questão, nós estamos recebendo aqui a professora doutora Carla, que é professora do programa de pós-graduação em educação aqui da UX. Seja bem-vinda, prof. Obrigada. Estamos recebendo também o professor Marcelo Fardo, que é mestre em educação e professor da universidade. Seja bem-vindo. Obrigado. E também a Cíntia Schmidt, que é mestranda em educação aqui pela universidade. Bem-vinda. Obrigada. Prof, vou começar contigo a discussão, né? A gente pensa em tecnologia, pensa em educação. Como é que a gente pode criar, como é que a gente pode vislumbrar um panorama hoje, desse século XXI, com todas essas ferramentas dentro da sala de aula, com esses desafios que o professor tem que enfrentar e como lidar com esse aluno? Bom, nós estamos mesmo num contexto contemporâneo que a tecnologia permeia as nossas vidas, né? A gente ainda não pode dizer que ela permeia a sala de aula como um todo, né? Nós temos tecnologias analógicas e digitais. Nesse contexto das digitais, né, os computadores, tablets, celulares, eles estão mais próximos do nosso contexto cotidiano do que ainda da escola. Então, nas nossas investigações, nos nossos acompanhamentos das escolas, uma pergunta que a gente se faz é como a tecnologia pode chegar mais próxima da sala de aula, né? Como a cultura digital, que é esse contexto contemporâneo que permeia a nossa vida, pode se aproximar da escola. E como a escola pode permitir isso. Algo que é complexo é a gente poder pensar na tecnologia, que ela permite uma diversidade de relações, conexões, todos comunicam, todos imprimem suas ideias, né? Nas redes sociais, nas tecnologias, e na sala de aula ainda se mantém muito fortemente um professor transmissor, né? Uhum. Então, a gente, no senso comum, fala da tecnologia na educação como próximas, né? Sim. Mas ainda a gente tem muitos desafios. E alguns podem pensar nisso como um tecno-otimismo, tudo muito fácil, a tecnologia resolvendo tudo. Outros com um apocalíptico, pessimismo, pensando que a tecnologia vai acabar com as relações, com o professor, com o papel do professor, né? E a gente tem que ir um pouco mais além, né? Isso não é tão raso assim, essa discussão, né? Ela é mais complexa e a gente precisa se apropriar muito de conceitos que estão emergindo agora e que estão na sociedade, nas relações, e que a escola e a instituição educacional como um todo, ainda resiste, olha com muito medo, mas os nossos sujeitos, tanto crianças como jovens e até adultos, se modificam, né? Porque as tecnologias modificam como a gente pensa e a gente modifica as tecnologias, né? Então é urgente essa discussão mesmo. Nesse sentido, quero perguntar para o Marcelo. Você fez uma dissertação de mestrado trabalhando a questão dos games, quer dizer, tem um recorte, né? A prof colocou que a gente acaba se transformando diante dessa tecnologia, né? Como é que a gente pode se apropriar dessa nova tecnologia que são os games e como é que isso chega nesse estudante? Bem, partindo exatamente desse pressuposto de que a gente se modifica utilizando, né? A gente pode pensar que as crianças, os jovens que cresceram ali no final da década de 80, início da década de 90 jogando, e existem muitas pesquisas que comprovam isso, né? Isso é um consenso até que os jogos nos ensinam, né? Ensinam N habilidades, N tipos de raciocínios diferentes, que seja. Então, como os games ensinam, né? E eles ensinam de uma maneira efetiva, uma maneira prazerosa, uma maneira bem divertida, enfim, né?
Então, como trazer isso para outras atividades, né? Como trazer isso para a educação? Como trazer essas estratégias que os games utilizam para ensinar as pessoas para dentro da sala de aula, por exemplo. É isso que se propõe a gamificação, aplicada à educação, no caso, né? Ela pode ser aplicada em outras áreas também. E existem muitos estudos de como aplicar elas em outras áreas, mas o que eu estudei é como aplicar elas na educação, né? Então, olhar para os games e ver, olha, como eles ensinam o jogador a jogar, por exemplo, porque ele precisa aprender muitas habilidades, ele precisa, muitas vezes, aprender um sistema bastante complexo que é o jogo, né? E ele aprende. Ele aprende e ele se dispõe a estar lá, ele gosta de estar lá, ele senta lá na frente, ele quer aprender. Então, como trazer esses métodos, essas estratégias que os jogos utilizam para dentro da sala de aula, até para conversar, para aproximar um pouquinho a linguagem do professor com a linguagem do aluno, que muitas vezes elas se desencontram, eles não se entendem direito, né? Então, é isso que a gamificação propõe. Claro. E dentro da sala de aula, hein, Cíntia? Tu também que tem uma relação aí com a rede de ensino municipal, quer dizer, essa distância que tem, que a prof colocou muito bem, quer dizer, a tecnologia está no cotidiano, mas falar em sala de aula é uma outra discussão que tem que ser aprofundada, e mesmo essa linguagem que acaba se estabelecendo quando a tecnologia vai para dentro da sala de aula. Como é que tu vê isso? Pois é, como a prof. Carla colocou, a gente ainda tem uma distância entre essa linguagem do professor, que de certa forma é mais analógico, e a teoria nos diz que ele é um imigrante digital, né? Porque quando a maioria dos professores nasceu, a tecnologia ainda não fazia parte da nossa vida da forma como ela faz hoje, né? E um aluno que é um nativo digital, que nasceu nesse contexto, onde o videogame faz parte, o computador, o celular. Então, é uma linguagem muito mais próxima deles. E nem sempre a gente consegue ver isso dentro da sala de aula, essa aproximação. Né? Nós viemos há alguns anos trabalhando nessa perspectiva de tentar inserir o professor nesse cenário digital também e conseguir compreender essas diversas interfaces que a tecnologia traz e tentar promover essa aproximação. Isso vem acontecendo, de repente não na velocidade como nós gostaríamos que acontecesse, mas ao longo dos anos a gente vê que o professor vem caminhando lentamente e tentando fazer essa aproximação. Por que tu acha que o professor vem de uma maneira mais lenta? Eu acho que pela formação, pela vivência, pelas concepções que ele teve. Né? Quer dizer, a tecnologia, o computador não fez parte da vida desse professor lá na infância. É diferente pensar nesse aluno que o Marcelo coloca, que desde criança interagiu com a tecnologia. Então, essa linguagem é muito natural para ele, é muito fácil, é muito simples, né? A prof. Carla falava do tecno-otimismo. A gente pode olhar para eles nessa perspectiva, né? Tudo é muito simples para eles, é tudo muito fácil. Bota um celular na mão de qualquer criança, bem pequenininha, a gente vê vídeos e mais vídeos no YouTube. A facilidade com que eles se apropriam daquele dispositivo, e mexem, e descobrem, e encontram aquilo que eles procuram. Enquanto o professor nem sempre tem toda essa coragem, essa disposição que a criança tem para usar esse recurso e inserir ele dentro da sua sala de aula como um recurso de aprendizagem. Claro. E aí como é que fazem, prof, quando se depara com essa situação, o professor? Olha, ali em termos de formação de professores, a gente tem que ter um cuidado, porque não basta se apropriar da tecnologia. Claro. Essa é uma simplificação comum, que a gente pensa assim, bom, então a gente faz uma oficina, alguma formação para ele aprender a mexer com o tablet, com o computador, com a tecnologia qualquer que seja. E isso não muda nada, né? Na verdade, aí ele pode usar como um recurso o computador ou qualquer outro recurso de tecnologia móvel, enfim, o game, mas acaba sendo uma simplificação dos processos de ensinar e aprender. E quando a gente fala da tecnologia na educação, a gente gostaria, e os teóricos todos assim que têm essa perspectiva, de potencializar o aprender, o desenvolvimento cognitivo, a capacidade comunicativa. Então, é um pouco mais profundo, mexe com a epistemologia do professor no sentido do que ele entende que seja ensinar e aprender. E a gente pode estar focando em ensinar um conteúdo com tecnologia, e aí não muda nada, a gente pode usar assim
uma ótima apresentação, uma realidade virtual, uma simulação, e fica muito transmissivo, e o aluno passivo vai olhar aquilo, ou a gente pode fazer o aluno se tornar ativo, que o game faz muito isso, né? Mas o aluno poder criar, investigar, realmente se posicionar e construir conhecimento. Aí a gente não foca nesse sentido naquilo que é o conteúdo em si, ele é o ponto final, Claro. mas o ponto principal é o desenvolvimento cognitivo. Porque hoje, até na universidade, mas no ensino fundamental, a gente vê que aquilo que a gente está ensinando talvez não seja aquilo que o aluno vai precisar depois no futuro, porque as coisas se modificam muito rapidamente, né? Claro. Então, a nossa missão como educador é ajudar a desenvolver essa capacidade de resolver problemas que a gente nem sabe quais problemas existirão no futuro, né? Então, é algo que nos desafia muito e a tecnologia pode nos ajudar, mas é uma formação para esse professor nesse sentido, não uma instrumentalização da tecnologia, né? Claro. É Vai pensar além. mais a fundo as questões da docência, da intervenção do professor e não da transmissão do conhecimento, né? Da informação. Saímos do bloco anterior falando sobre os diversos níveis, na verdade, de apropriação, né, Prof. Carla, que esse professor tem que ter da tecnologia. Eu queria lhe perguntar se isso altera o perfil desse professor e se altera também o perfil desse aluno. A compreensão do uso da tecnologia, mas a compreensão também do processo de ensinar e aprender, nessa perspectiva que a gente vem falando, altera sim, altera muito o perfil do professor. Não é uma caminhada rápida para essa construção, né? Vem desde a formação inicial da docência, mas isso necessita de uma formação continuada e de muita reflexão. E também altera esse sujeito, esse estudante, né? Porque esse estudante, ele deixa de ser um estudante passivo para se tornar alguém que é problematizador, ativo, questionador e constrói o seu conhecimento, né? Então, a gente espera que isso também repercuta no profissional do futuro, né? Porque é alguém que tem uma capacidade de criar soluções. E a gente percebe que o mundo precisa disso, né? Então, esse é o caminho, né? Não é simples de conseguir também, né? Marcela, a gente até conversava antes, né, um pouquinho antes do programa começar, em que na realidade a gente tem um estudante hoje em sala de aula que tem acesso a muitas tecnologias, a muitas mídias diferentes, que tem essa... A gente também é um pouco assim, eu acho, às vezes, né, acaba dispersando, fazendo muitas ligações de muitos assuntos e às vezes sai do foco central. Como é que a gente pode trabalhar nessa cultura de relação que existe entre tecnologia e educação e puxar justamente por esse viés esse aluno para dentro do assunto que a gente está tratando? É como a gente conversava antes, né? Isso é um desafio, é um grande desafio. Eu falo para eles, eu sou da mesma geração que os meus alunos, eu tenho 6, 8 anos a mais do que eles só. E eu digo para eles, agora que eu estou aqui na frente, eu tenho que disputar com as telas que estão na frente de vocês, né? Porque eles se dispersam. E a gente tem que ter um posicionamento um pouco crítico, um pouco reflexivo, no sentido de ver aonde a gente pode aplicar, né, a tecnologia e onde a gente talvez tenha que nos afastar dela. Porque existem conhecimentos e que a gente precisa se afastar um pouquinho para poder pensar sobre eles, né? E a tecnologia é um deles. A gente não consegue analisar ela, a gente não consegue pensar sobre ela estando dentro dela muitas vezes. Então, às vezes, a gente precisa se afastar um pouquinho para poder dar esse tempo da gente conseguir refletir, pensar, enfim, entender melhor qual que é a relação entre tecnologia e educação. Muitas vezes, existem certas coisas que a gente... por exemplo, eu dou aulas bastante técnicas também, né? Modelagem 3D, animação, a gente trabalha com softwares. Então, às vezes, eu preciso seguir receitas, né? Para fazer isso, vocês precisam saber isso. Agora, para pensar, para poder refletir, para poder criar, para poder contextualizar, para poder criar conhecimento, talvez eu precise um tempo de
reflexão, que a tecnologia não me dá esse tempo. Ela exige respostas rápidas, ela exige interação, ela exige, ela fornece links com outros assuntos, então acaba dispersando a minha atenção. Então é uma reflexão bastante crítica que a gente precisa ter para saber onde a gente pode aplicar e como a gente pode aplicar e onde a gente deve, talvez, nos afastar um pouquinho para dar esse tempo da gente poder pensar, entender melhor como essa relação acontece, né? Claro. Cíntia, bom, bem dentro dessa perspectiva, né, esse movimento que existe de ir e vir, né, do professor e do aluno, nisso eu não sei se tem novidade, né, eu não sei, prof, mas sempre tem esse movimento de sala de aula, né? Como é que tu vê isso? Hoje a gente tem as tecnologias móveis dentro da escola, cada vez mais presentes. A gente já tem laptops, a gente já tem tablets. A gente espera que logo, logo permitam o uso do smartphone também dentro da sala de aula, porque eles têm um potencial muito grande de promover a aprendizagem desse aluno, para que ele consiga sair dessa condição de simplesmente receber a informação, mas que ele também possa refletir sobre ela, buscar essa informação e construir aquilo que realmente é relevante para ele. E esse é um dos maiores desafios que o professor tem hoje. Como é que ele vai inserir todos esses recursos dentro do seu cotidiano, do seu planejamento? Porque aí o Marcelo colocou muito bem, quer dizer, em que momentos a gente vai se distanciar dessa tecnologia digital? Porque a gente ainda tem o livro, a gente ainda tem um corpo que precisa se mexer, a gente precisa brincar, a gente tem a bola, a gente tem um pátio. Então, o professor tem que dar conta desse universo de possibilidades que se abrem dentro da escola. E a tecnologia é mais um desses recursos. Que a gente tem que se apropriar, né? Agora, prof, alguns teóricos colocam a questão de que o pensamento também passa por esse processo de afastamento, sim, e de própria, talvez, escrita, essa leitura, né? A Cíntia traz a questão do livro. Se a gente hoje não vê que eles não fazem isso, e com o uso da tecnologia eles dispersam ainda mais, estou criando um cenário assim apocalíptico, né? O que a gente pode imaginar disso no futuro? Que adulto a gente vai ter ali na frente? Bom, é interessante porque quando a gente fala de tecnologia e dessa visão pessimista ou otimista, é importante a gente ter esse posicionamento e essa crítica, porque a solução não está na tecnologia e nem o caos está na tecnologia. Esse empoderamento do professor, do homem, diante dos recursos que ele mesmo criou e que ele transforma a partir da interação e do uso, é que não pode ser abandonado, né? É a crítica de como a gente vai usar isso. Então, qual é a visão de futuro que a gente pode pensar para o homem, para a escola, para o estudante? Depende de nós, não depende da tecnologia. Porque nós nos apropriamos e fazemos uso da tecnologia. Por isso que eu venho insistindo, assim, que professores, escolas, gestores, profissionais de várias áreas, né? Nós precisamos refletir sobre, como o Marcelo fala, às vezes nos distanciarmos e olharmos também, porque a história nos ajuda também, como é que as outras tecnologias mexeram com o homem. A escrita mexeu com o desenvolvimento e com as nossas formas de pensar, de aprender, né? E como é que isso nos ajuda a pensar as tecnologias digitais hoje. Então, a intervenção e a crítica, ela é fundamental. Se o professor não gosta de tecnologia e não estuda sobre isso, a gente também corre o risco. Porque fora da escola, as crianças, os jovens, os adultos usam tecnologia e esse professor não tem o conhecimento e a reflexão suficiente para problematizar os aspectos positivos e negativos, né? Então, a gente não escapa, enquanto docente, dessa reflexão sobre a tecnologia e desse aspecto de criar um sujeito crítico. Os jovens, eu tenho acompanhado jovens e crianças e adultos também, né? E eu vejo que eles têm muita crítica e se posicionam muito também. Talvez eles, alguns queiram se opor muito a algumas coisas e aquilo que a escola apresenta tradicionalmente, porque o mundo cotidiano deles é permeado pela tecnologia muito mais que a escola. Claro. E, nesse sentido, mediar essa reflexão com eles é fundamental.
buscar os potenciais do jovem para que ele possa desenvolver a crítica, a escrita, a reflexão, né? É um outro jovem do que gerações passadas, com certeza. E as mudanças estão mais aceleradas. Mas como intervir para que esse jovem possa ser um cidadão de um país, um futuro, um planeta melhor? Não é a tecnologia que vai dar conta disso, somos nós. Então a gente não pode abandonar isso e colocar isso na tecnologia, né? Então o foco, de certa forma, está voltado para o ser humano, né? Para o ser humano, E a gente precisa, essa transformação, a gente transforma a tecnologia e a tecnologia nos transforma. Sim. Mas a gente tem esse poder e a gente precisa se colocar nesse lugar, não deixar para as coisas se definirem sozinhos. Então a crítica e a reflexão é fundamental, né? Até porque, né, Marcelo, a gente é bem isso, nós somos cortados, eu acho, por essa tecnologia o tempo inteiro. A gente tem o computador, tem o celular, mas a gente vai para o banco e usa o caixa eletrônico, então assim, a própria televisão, quer dizer, o tempo inteiro a gente está sendo cortado por essas tecnologias. Falando academicamente, já chama até de biotecnologias, porque elas estão conectadas a nós. Até me chamou, né, a atenção quando que a Cíntia entrou, que ela deixou, né, o celular na porta, e ela disse, eu me sinto... um pedaço de mim está faltando, né? E é exatamente isso, elas estão conectadas, né? Nós já não somos mais simplesmente humanos, nós já somos pós-humanos, né? Nós já temos a nossa mente já não está mais só aqui, ela está nos nossos dispositivos que nos cercam também. Então elas são muito presentes, são muito conectadas a nós de uma forma que nunca houve antes, né? Claro, claro. O próprio futuro, né? Eu me lembro sempre dos filmes de ficção científica que traziam, de certa forma, essa relação do homem com a tecnologia muito próximo, virando inclusive pedaços da gente mesmo, né? Braços que a gente acaba esticando com relação a esse universo. Sim, o cinema explorou muito bem isso em ambas visões, né? As visões utópicas que trazem, né, a tecnologia como salvadora e as visões distópicas que trazem, né, a tecnologia como destruidora de toda a humanidade, subjuga os homens, enfim, o cinema sempre se antecipou a isso, né? Ok, infelizmente o nosso programa está encerrando. Eu queria muito agradecer, né, a Prof. Carla, a Marcelo, a Cíntia, o pessoal de casa que também esteve conosco aqui acompanhando o programa Teorema. Obrigada pela vinda de vocês. A discussão não encerra aqui, né? A gente volta numa próxima, com certeza, para estar falando mais a respeito disso. Hoje o programa termina por aqui, a gente volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até!